Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um InfoCast com um convidado super especial. Mas antes, eu queria falar que esse podcast só está aqui acontecendo por causa da BeFood, que é um parceiro fantástico. É uma ferramenta que cuida do teu restaurante por completo, uma ferramenta completa de gestão, faz DRE, faz cardápio digital, consegue se comunicar com o teu cliente, trabalhar recorrência. Então, vou passar aqui a vinheta para você conhecer um pouco mais. E agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado. Ele acredita que mentalidade empreendedora, liderança humana e gestão estratégica de dados são a base para negócios que crescem de forma sustentável. Quem está aqui com a gente hoje é o Vitor Macambira. Seja Obrigado, bem-vindo. Joyce. Até que enfim saiu o nosso Não é? Faz é podcast. tempo, viu? Dois cearenses daqueles, né, que É. querendo enaltecer a terra. Eu sou bairrista pra caramba, quem me conhece sabe. Bom, é um prazer, obviamente, falar de gestão, estar aqui contigo, estar aqui em Fortaleza, que é muito importante. Esse podcast roda aqui Brasil, mas a gente está aqui na nossa terrinha. Então vamos lá, falar de gestão, falar de negócios gastronômicos. Que bom. Quem é Vitor Macambira na prática? Eu apresentei com texto bonito, com tudo que tem direito, mas na prática, como é que você se vê? Cara, essa pergunta é profunda, ela pode ir para vários lados, né? Eu tenho que me É. concentrar no contexto. Mas, cara, eu sou só um cara, né? Uma pessoa, um pai de família, tentando levar a própria vida com equilíbrio entre o negócio, entre, né, a saúde, e que encontrou um propósito de vida e de trabalho quando eu tive um restaurante e me dei muito mal com ele e precisei implementar um método, né, um modelo de gestão para salvar esse negócio, que foi o método Gás. E quando eu fiz isso, eu consegui não só recuperar o negócio, como eu consegui vender esse negócio. E depois daí eu vi que eu tinha o conhecimento e a ferramenta para ajudar muita gente. Isso em 2019. Então, a partir daí, eu sou esse cara que está tentando, junto com uma galera, né, da Gás, tentando trazer prosperidade para os donos de restaurantes através de método, através de conhecimento, através de um caminho para fazer a gestão acontecer no dia a dia. Legal. Qual foi o momento assim que tu entendeu que só trabalhar muito não ia resolver nada? Cara, já foi como dono de restaurante. Eu fui dono de imobiliária, queria ser multiempresário, isso com 20 e poucos anos, né? O que me fez montar um bar foi que eu queria ter várias empresas e achava que ia ser muito fácil montar um bar, né? O que que pode dar errado, né? Quando você monta um bar, além de tudo. É, Verdade. eu lembro que eu tava fazendo compras num carrinho, um Sandero lá já, o pneu cepando, né, de coisas lotadas ali, aquelas compras do dia a dia. E eu, meu Deus, meu pai me botou no colégio bom, eu estudei, e eu tô aqui fazendo compras, e eu falei, meu Deus, não é trabalhar muito. E eu me toquei, o que que eu tô fazendo aqui? Era isso que todas as tardes que eu tinha que fazer essas compras, o que que eu tô fazendo aqui? Então, não é trabalhar muito. Eu sabia, eu não tinha a clareza, mas eu tinha a convicção que, cara, não é ficar se matando de trabalhar que vai fazer o negócio dar certo. Eu preciso saber exatamente o que fazer, como organizar minhas atividades diárias para que eu faça coisas importantes, né? E essas coisas importantes mexam o ponteiro do resultado. Então meu insight foi nesse momento. É a tal da produtividade, né? E o que eu vejo muito donos de restaurante hoje que atuam, assim, estão na linha de frente, eu vejo que a maior dificuldade é realmente, tem aquela teoria lá de sair da operação, que eu particularmente nem gosto de ouvir, nem de falar, porque eu acho que não tem como você não estar na operação, mas sim, saber delegar. Mas, cara, às vezes o cara não tem para quem delegar. Como ele vai fazer o mais com menos, né? É, esse é o lance da gastronomia, do mercado gastronômico. Qualquer negócio que fatura R$ 400 mil em outro ramo, você consegue ter um baita RH, consegue ter um marketing interno, consegue ter um monte de recursos para te ajudar a gerir o negócio. Se você fatura 300, 400 num restaurante, muito provavelmente você não consegue ainda ter um bom RH. Então, você precisa. É por isso que você precisa de método, porque você precisa fazer o Pareto, né, a regra do 80-20, a priorização de ações, acontecer a todo instante do seu dia. Então, o que que é o mais importante que eu tenho que fazer para que mexa o ponteiro do resultado Sim. com recursos escassos, né? Então, é isso, né?
o método Gás, inclusive, ele é um Pareto do Pareto do Pareto, ou seja, é o que é o mais importante a ser feito em todas as áreas de um restaurante. Ele consegue ajudar a priorizar. Priorizar ações. Por isso que o maior elogio que eu recebo do método é que ele é aplicável. Cara, ele é aplicável. Dá para sair e aplicar ali no dia seguinte. Dá, né? Porque tem um passo simples, né? E a gente tem um conceito de simplificar as operações. É Sim. sistematizar e simplificar. Pra gente, gestão é uma linha reta. Qualquer curva que você faça já é um problema. Então tem que ser algo tão simples quanto qualquer pessoa possa operar. A burocratizar planilhas super robustas, um Ah, isso eu dashboard, não sou sei o quê. totalmente contra. Só por ter não faz sentido. Isso tem que existir para ser uma linha reta. Tanto é que no nosso aplicativo as coisas são numerais, grandes assim. Então, para ser algo mais fácil de ser aplicado. Então, esse é o ponto. As pessoas precisam, diante dos seus recursos escassos, ter método para trabalhar não só muito, mas trabalhar certo e sabendo que vai precisar sim priorizar ações e que não vai conseguir fazer tudo perfeito mesmo durante um bom tempo. Delegar vai ser realmente uma construção. Eu acabei de falar para você, na Gás, aqui no Off, eu passei 1 ano e meio construindo alguns departamentos. Mas durante esse 1 ano e meio eu era vendedor, eu era consultor, era Sim, tudo, né? E eu sim. fui criando, contratei a primeira leva, demiti todo mundo, demiti umas 3 levas de vendedores, né? Então, isso se aplica a qualquer empresa, né? Então, é algo que, se você quiser sempre a resposta imediata, não é o ramo É. da tua empresa. Então, você tem que ir construindo, e para delegar num dono de restaurante, quem sabe ele constrói uma liderança, ele consegue delegar ali É. daqui a um tempo. É a estratégia certa e o foco, né? Eu falo muito isso, aí trazendo um pouco para a questão do delivery, o próprio cardápio. Às vezes o dono de restaurante, seja salão ou seja delivery, vai, vou botar um negócio, vou trabalhar com um monte de comida massa, tal, 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 tal. Começa a fazer um monte de coisa, cria um cardápio super extenso, não fica objetivo, não trabalha com foco. Então, assim, hoje, sempre tem 4, 5 itens que vendem mais dentro de um restaurante. Sempre tem. Então, por que ele não vai ser, procura ser muito bom naquilo dali? E aí evita um monte de coisa. Eu acho que é um pouco, trazendo para a liderança, eu acho que é um pouco disso também, né? Eu acho que, cara, a gente vem aprendendo muito, né? E a gente fica. A Gás, ela já teve um momento, né, que muita gente conhecia, né? Mas muita gente agora não conhece porque a gente passou 1 ano e meio internalizando e fazendo pesquisa e desenvolvimento a todo instante. A gente. Nosso eureka, ou nosso grande insight é que falta clareza, assim. Falta clareza Sim. ao montar um negócio. Falta clareza para quem é o público desse negócio. Falta clareza da quantidade, né, desse cardápio. Então, essa falta de clareza faz a gente tomar decisões ou criar coisas ou processos que não fazem sentido. Então, e outra eureka que a gente teve, cara, ele precisa ser guiado por um modelo de gestão, né? Então, ele não tem que estar gerindo de qualquer jeito. Ele tem um modelo de gestão para dar estrutura a um modelo de negócio que serve a um público-alvo. Sim. Então, quando você faz essa trinca acontecer, aí faz sentido ter muitos produtos? Não sei. Coco Bambu, né? Que eu falo marcas aqui, nem sei se pode. Sim. Coco Pode, Bambu, pronto. Aqui pode gigantesco. falar tudo. Pode, né? Ótimo. Coco Bambu, gigantesco, né? Todo mundo fala que o cardápio tem que ser enxuto. Calma lá. Olha o Coco Bambu, cara. Ele tem aniversário, tem não sei o quê, tem bife. Ele é um É, mundo. Então, ele tem várias ocasiões de consumo com um público extenso. Faz muito sentido um cardápio extenso. Agora, quem é teu público? Quais são as ocasiões de consumo? é, Então, a coisa precisa ter lógica, né? Então, não é, mas de um modo geral, os caras montam, e aí, porque olhou o vizinho, e ele tem, e eu faço igual, porque ele não tem clareza de nada, né? Então, eu acho que no final tudo é falta de conhecimento, sim. mas falta esse leque concreto, né, do que Pois deve é. acontecer. E aí eu vejo muito que hoje a gente sabe disso, na internet está muito cheio de guru, de pessoas que estudaram, fizeram um curso com algum expert, e assim, e tudo bem, pode ser um cara fera, tem boas pessoas, conheço boas pessoas nesse segmento, nesse ramo, se posicionando dessa forma, mas aí as pessoas também têm que ter muito, muito cuidado quando vão ouvir e absorver a história de cada um. Porque o que é que acontece? O que funciona para um não funciona para outro. Eu trabalho em uma região diferente, eu trabalho numa realidade diferente, o meu financeiro é diferente, o meu público é diferente, e aí às vezes, muitas vezes, o segmento é outro, totalmente diferente, aí eu pego a receita do bolo de um e quero aplicar no meu negócio. Nossa, você sabe que esse tema para mim é bem polêmico, Sim, porque, primeiro, montar o negócio olhando para o vizinho não faz o menor sentido. Montar um negócio absorvendo conteúdo de internet apenas, não faz, ou gerir também não faz o menor sentido. Gurus de internet, que é muito doido falar de guru, porque o próprio guru fala que o outro é guru, é e verdade. aí todo mundo é guru. Mas
infoprodutores, de um modo geral, né? Guru é o cara que dá a entender que ele não dá resultado, que é Sim. falastrão apenas, mas não é necessariamente isso. Mas o jogo da atenção da internet, você tem que cada vez mais prometer mais, porque tá todo mundo prometendo muito. O problema não é prometer, que vender bem o chat GPT ensina. A narrativa. Todo É. mundo fala até parecido hoje em dia. É só copiar e colar. O problema é a entrega. Entregar isso. Então, na É. Gás, a gente obviamente não tá nesse jogo. Mas a gente pega muita gente que veio de outras pessoas que venderam produtos online apenas, que não tem uma boa entrega e que vieram tentar corrigir o problema com a gente. É. Então, assim, você tem que ter muito cuidado mesmo em quem você vai apostar a sua última esperança, o seu dinheiro, porque às vezes tem muita gente que vem endividada que a última grana mesmo que ele tem e a última esperança. Pois é. E aí ele Tem que ter deposita muita e. responsabilidade. Então tem que ter muito nervo, assim. É. Não dá para o tal do guru ou o infoprodutor se contentar de porque 2% usam a solução dele e tem algum resultado. É. Então não dá para se Até contentar com isso. porque o que é resultado, se você for pra ver também muitas vezes. Às Tá- vezes o cara É, quer ajustar uma operação, às vezes ele até fatura um pouco menos no começo, que ele vai fazer uma mudança. Por quê? Porque ele vai começar a faturar com qualidade, ele vai enxugar a operação, ele vai estruturar uma margem para depois crescer, né? Aí é outra história. Eu falo muito, hoje, sempre toda reunião eu falo, olha, não traga a mulher amada, eu não dobro o faturamento nem triplico. Eu sei o caminho das pedras e regras claras que vão te ajudar. Só que eu não tenho como te dar 100% de certeza. Você vai vir apostando junto comigo, porque vai depender de mim, vai depender de você, vai depender de mercado, vai depender de se a plataforma que ele tá lança uma campanha e joga ele lá para cima ou lá para baixo e beneficia de repente um McDonald's, um Burger King e atrapalha a venda dele naquele dia. Então, é tanto fator que tem que eu não posso chegar pro cara e dizer e brincar com o sonho da pessoa, né? Você acaba brincando com o sonho, porque com sonho ele mesmo já brincou quando montou errado. é, Mas mexer com a esperança mesmo é, e com a vontade. Às vezes o cara já perdeu a vontade, aí. Então, pra mim, resultado que a gente pode dar, que alguém pode dar, cara, qual é a dor que ele tem? O resultado esperado é fazer isso acontecer, fazendo o máximo da sua parte possível, porque sabendo que a gente faz tudo menos a parte do cliente, obviamente, a parte do dono de restaurante, que obviamente tem que ir lá dar o seu máximo e fazer acontecer no final das contas. Então, acho que é isso, assim. Eu acho que dentro dessa conjuntura, né, de um negócio, de um mercado gastronômico que tem uma alta taxa de fechamento, lucros muito baixos, competição muito alta, altíssimo. a necessidade de eficiência sobe cada vez mais e com a reforma tributária agora não vai sobrar pedra sobre pedra com quem não tiver muito lucro, É, porque a tributação vai ser na veia, absurdo. mas na veia, não vai ter como esconder, não vai ter como manobrar. Então, ou você se desenvolve rápido, ou você não vai ter um business. Não, nem qualquer outra empresa. O que é bom em tese para quem vende gestão, mas que pode ser realmente devastador para quem não se É, adequar, é. certo? Então, muito cuidado. Promessas, cuidado com as luzes piscantes demais. Cuidado com as promessas vazias, É. né? Que não é Façam contas, real. né? Tipo, eu não pego o cliente que no bate-papo eu já pergunto qual é o faturamento, ou então eu sondo ali, vejo o ticket médio, que às vezes nem ele sabe direito. Qual é o ticket médio, faz quantos pedidos, a gente faz uma continha básica, putz, esse percentual aqui não dá para ele entrar na minha gestão porque vai prejudicar ele. Cara, não tenho como eu te ajudar agora, tenta fazer. Aí eu tento entrar com outro produto ou algo realmente de ensino, mas eu ainda digo assim, agora não compre se você não for fazer, se dedicar e executar. Porque também não é só ir para palestra, ir para mentoria, Não é. comprar curso e ele não executar, porque só o curso por si só não vai fazer milagre, né? É isso. Então, é isso, assim, o mais importante é você tentar seguir os bons, assim. E geralmente eles não são tão grandes assim. É. Geralmente são menores. Isso é um efeito para todos os mercados, né, online. Inclusive, o próprio Instagram agora está se posicionando mais a favor disso, né? Você já percebe hoje, o próprio conteúdo, quando o dono de restaurante hoje, quando vai pegar um influenciador, ele não pega mais aquele influenciador estourado, hypado, ele pega o cara mais orgânico. Um nano, né, influenciador, uma pessoa que tem menos, porque esse cara tá fazendo o business dele funcionar. E é isso, assim. Então, ter cuidado, porque tem gente que vem aí quer comprar a metodologia da Guides e comprar de um outro cara. Eu falei, cara, você vai aprender inglês e alemão ao mesmo tempo. Escolhe uma língua para aprender agora, É. porque são coisas diferentes. Então é É, isso, tem que ter eu até cuidado. digo muito assim, que consultores, tipo, eu tenho clientes que já passaram por caras feras e que foi massa e de que deu certo, ele tá em outro momento, agora ele vai aprender outro método comigo, depois ele Sim. aprende outro método contigo, porque realmente acontece isso. Cada um tem uma coisa boa para passar, mas tem que ter responsabilidade e cuidado na hora
de saber o que vai fazer, né? O É que você isso está aí. consumindo. É isso aí. Reter tudo, é escutar tudo e reter o que é bom. É isso. Perfeito. Amigo, na tua opinião, o que é a gestão de verdade dentro do restaurante? Cara, eu posso até expandir para qualquer tipo de negócio. Gestão, na minha visão, é você alcançar um objetivo, você ter uma meta, alcançar essa meta junto com a sua equipe, né? Então, gestão é bater meta. Gestão é. E bater meta significa você alcançar um objetivo que vai te fazer crescer, né? Você tem os seus resultados. Então, gestão é bater meta. E na prática, é um conjunto de atividades que você como empresário e sua equipe tem que executar para chegar lá. Planejamento, né? Você tem que. Estrutural. Atividades de rotina mesmo, cara. Eu tenho que dar um treinamento sobre como aumentar o ticket médio. O garçom tem que aumentar o ticket médio. Eu Sim. tenho que fazer a otimização no meu cardápio digital. Então são atividades. Treinar, Eu tenho né? que treinar a equipe, eu tenho que controlar a CMV. Então são micro atividades, micro ações que em conjunto vão chegar no resultado. Então, gestão é fazer isso. A gente na Gás tem um série de conceitos que nos guiam, né? Então, o método cartesiano, que a gente vai decompondo, né, um grande objetivo para chegar na verdade. E nessa decomposição a gente chega na mínima tarefa que às vezes é fazer um checklist. É, Então é isso. Então, gestão é fazer, coordenar esse trabalho, executar essas atividades em equipe para chegar nesse resultado. legal. Quais são as maiores dores da galera que chega lá pra ti hoje? Cara, a gente, por um tempo, trabalhou com todo tipo de público do mercado gastronômico, né? Ou seja, do cara que faturava 30, ao cara que faturava 1 milhão. E quando a gente tinha essa amostragem de donos de restaurantes, a dor uníssona era lucro. Não tem um caixa, né? Então, cara, não tenho dinheiro, não sei como pagar as contas. E a gente, entendendo que a nossa solução talvez seja um pouco mais robusta, que o cara que talvez seja menor não consiga acessar, ou não esteja no momento mesmo de acessar essa solução, a gente foi começando a se comunicar com um público que fatura mais de 100 mil, 150 grupos. E para essa turma, a dor uníssona são as É pessoas. diferente, né? É gente. Cara, como é que eu entrego o padrão? Como é que eu formo lideranças? Então, a dor do mercado de trabalho é gente mesmo, né? Sim. Mas dentro da gastronomia, a gente até tem 4 dores muito claras. Aí a ordem de prioridade depende da maturidade do cara e do tamanho. Primeira é caixa. Primeira grande dor. Dinheiro mesmo, não sei gerar caixa. Segunda, gente. Né? Pessoas, não consigo reter, atrair, não tem gente que queira trabalhar, tal, tal, tal. A terceira, ela é tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho como, né? Vejo minha família, eu vivo esse negócio, e não, né? E não faz nem sentido que eu não vejo dinheiro. Sim. E a quarta eu não tenho clareza, eu não enxergo os números, eu tenho muita ansiedade porque eu não sei o que vai acontecer e isso me deixa angustiado. Então essa angústia pela falta da clareza seria a quarta dor. Então esse é um pacote de dores que a gente identificou nesses últimos 13 anos de método. Legal. E aí vocês conseguem trabalhar isso tudo dentro do método de cem por vocês. cento. Muito bom. Tem um tempo hoje considerável para dizer assim, tipo, o cara entra com 3 meses, 4 meses, depende da estrutura da operação, depende ou não. A gente tem cliente há 9 anos, pra você ter ideia, né? Que tá com a gente. Tem cliente há 5, 4 e não acaba nunca, né? Porque ele vai tendo novos desafios e vai A meta vai crescendo, e aumentando, vai né? tendo outros desafios, mas a dor do resultado, em 4 meses ele geralmente resolve. Tá. Eu pergunto isso porque, assim, eu sou muito específica, eu olho só para delivery, né? Só canais de venda. Tu entra em toda a operação do É. cara. E no canal de venda, se o cara tiver comprometido, com 3 meses a gente consegue deixar uma casa organizada. Não vou dizer bombando, estourada de faturamento, porque ninguém vai botar um monte de promoção aleatória. Mas organizada, com método, claro, com diretriz e tudo. É mais rápido, né? Porque é canal de venda e venda, né? Tem até um mentor que Mas, diz que venda cura, né? mas são 4 meses, né? Mas Então tá muito perto, né? é, Então, e dentro do nosso jogo tem venda também, só que é uma venda inteligente. Eu olho para ticket médio, eu olho para CMV teórico, quais produtos eu vou vender que tem melhor margem, e a gente entra no jogo do CMV, né? Então, quando a gente tem CMV reduzindo, ticket médio aumentando e CMV teórico reduzindo, a gente tem em média 7 pontos a mais de lucro, que é a nossa grande promessa, em 4 meses. é. Então, fase do lucro, uns 4 meses, bota mais uns 5, 6 meses para a gente padronizar mais processos, e aí para sempre formando lideranças, aí anos e anos vai seguindo. O dono de restaurante, ele
acha sempre que é sobre, não é, nunca é sobre venda, é muito mais sobre a gestão em si, né? Quando ele vira essa chave que diz, não, eu preciso fazer uma gestão melhor e aí a venda acontece, eu acho que vira muito a chave, não? É muito doido, porque todo mundo tem essa hipótese, né, essa tese que venda cura para quase tudo, para quase todos os negócios. Para gastronomia tem algumas situações que não. Tem que gerir. É, porque imagina, você tem um negócio da salão, delivery, vários canais de venda, você fatura X mil reais, tem um CMV altíssimo descontrolado, 40, 50%. Tem lá tua folha com pessoas, aí você, cara, preciso vender mais. Aí eu vou lá, me encho de incentivo no iFood, ou os parceiros, marketplace, e também invisto em marketing para atrair clientes para o meu salão. Aumento meu faturamento. Porém, eu vou aumentar meu custo fixo, que eu vou ter que ter mais gente para atender essas pessoas. E aí eu aumentei o faturamento, mas o CMV é descontrolado. Quando eu faço isso, a minha margem, né, de contribuição, ou seja, o que sobra depois da despesa variável, é muito pouco, porque É, o CMV comeu tudo. o meu. E aí o meu custo fixo está mais alto. Então é uma venda que impacta imposto, impacta um monte de coisa, e no final não sobra esse lucro que você queria. Às Você, vezes ó, é melhor vender às vezes é melhor menos vender e menos ganhar e bem. ganhar bem. Eu tenho exemplos grandes, quem fala isso abertamente são os meninos do Asilados, né? Eu tava com o Júnior ontem na ligação e ele dizendo, eu tô vendendo menos, mas eu tô botando mais dinheiro no bolso. Claro, Então é a estratégia, a é gestão. o que importa. No final, o que importa é o saldo de caixa, né? O lucro depois o que sobra no caixa. Então, é muito mais direto ao ponto reduzir custo do que aumentar faturamento, atrair novos clientes, porque custo é um para um. Reduzir R$ 1 de custo é R$ 1 de lucro, né? Então, esse é o jogo. Então, quando você vira essa chave, que faturamento está muito mais ligado a ego, massagem no ego, né? Ego, O que importa vaidade, é vaidade, o que importa mesmo é o caixa, cara. O que é. importa mesmo é o lucro que é gerado. E a gente diz, Joyce, que a gente tem donos de restaurante em alguns níveis. O nível faixa branca, que é o cara que só quer faturar mais. Por que ele só quer faturar mais? Porque esse é o único indicador que ele conhece. Ele só olha pra isso, ele só tenta fazer isso ser maior. É, E aí tem um cara que tá na faixa verde ali, né? A faixa intermediária, que ele já colocou o custo no jogo, ele já quer saber do lucro, ele tá no jogo do lucro. Olha pro CMV, ele tá já mais consciente. mais consciente. Esse cara dificilmente vai ter dificuldade daqui pra frente. E tem um cara que tá na faixa preta, que ele tá olhando o jogo do equity. Que ele tá, cara, de que maneira esse meu negócio cresce? Eu estruturo esse negócio pra crescer, pra que eu tenha um negócio valioso, ao ponto de, quem sabe, até eu vender Sim, e ser um milionário e, né, fazer esse sim. exit, ou eu ter um grupo gigante e ser uma vida ótima, tendo vários restaurantes. Então, já tem, obviamente, uma minoria de donos de restaurantes com grupos no jogo do equity. A gente atende vários, inclusive a gente fomenta isso a todo instante. É. Mas esse é o jogo mais importante, né? Mas esses níveis, ele é de acordo com o nível de maturidade dele. Então ele É sai porque eu do. vejo também, eu tenho visto no mercado algumas pessoas específicas no Brasil crescendo, abrindo novas operações, e eu sou super a favor, gosto de trabalhar isso, né? Multiculinárias, faço estudo para multiculinárias e tudo, mas acaba perdendo em alguns pontos também. Então, assim, tem que ter cuidado até com esse crescimento, né? Porque você, tipo, o próprio cliente fala, perdeu qualidade, não é mais a mesma coisa, porque tá trabalhando com não sei quantos nichos. Então, tem que ter, até para crescer, você tem que estar muito estruturado. Por isso que você falou, que o É, cliente fica 4, 5 anos. mas é isso, porque a gente até fala, né, que é progresso e ordem, né? Você primeiro progride, Sim. depois organiza, mas tem que organizar, né, em algum momento. Pra gente não faz sentido o cara ter 20 anos de mercado e tem só um negócio. Não, Que é. tá caindo faturamento. E que não faz o menor Não sentido. pulveriza risco, Não, né? Não tá. não, e não faz sentido. É. Se o cara melhora minimamente todos os Ele anos, ele cresce. cresce. Então, é uma desordem, né, que a gente tem, é É. algo errado. Então, mas ele precisa sim crescer. Então, e ele tem várias oportunidades para isso. Por que ele precisa crescer? Porque o mercado está crescendo. O mercado está se expandindo. E ele tem um tamanho nesse mercado hoje. E se o mercado cresce e esse tamanho dele não aumenta, ele fica menor, proporcionalmente Sim. falando. Então ele encolhe. E Ele é vários outros engolido pelo players vai mercado. engolindo. E vários outros players vão descascar essa demanda dele. Porque ele vai compartilhar com mais gente a cada dia. Se ele não. É um jogo de war. Se ele não está conquistando, É. né, territórios, ele está perdendo dele. Então, primeiro, é a obrigação crescer. Crescer é uma maneira de sobreviver no longo prazo. Então, queremos que cresça. Porém, você precisa resolver algumas restrições para crescer. Primeira restrição: o seu negócio tem que ser lucrativo no mínimo em 15%. Não faz sentido, na nossa visão,
Aí talvez só um cara que esteja 100% baseado no marketplace, não tenha, né, outra venda por Sim. fora, que seja um pouco mais complicado chegar nos 15. Tirando esse cluster de pessoas, todo o resto, pelo menos 15%, porque senão não faz sentido. Vai É. investir esse dinheiro na renda fixa, É. porque vai ter um retorno mais seguro. Primeiro, lucrativo. Como é que você vai replicar algo que você nem sabe qual é o lucro? Não faz o menor sentido, né? Então, você tem que saber qual é o lucro e ele tem que ser no mínimo 15. Segundo, você precisa de um negócio com pessoas, processos e pessoas. Então, se você não tem processos, a qualidade vai cair. A marca vai ser definhada, né? Vai Não tem ser. padrão, não tem processo, não tem E no padrão, final a perde marca vai pro saco. dinheiro. É. E no final, e por fim, você precisa. Pessoas e processos. E o terceiro ponto é dinheiro. Só que dinheiro é a coisa mais fácil de arranjar no mercado. Né? Você acha que não, mas se você está em crescimento, um bom projeto, ou você se autofinancia, ou você vai conseguir um investidor para botar esse projeto para andar. Né? Então, quando você resolve essas restrições, lucro, pessoas e processos e grana, você cresce. Só que não precisa resolver e depois crescer. Você vai resolvendo e vai crescendo. Então, talvez o que falta às vezes para o mercado gastronômico é o cuidado com a marca. Porque se as pessoas entendessem que tudo que elas têm é a marca, né? No final, tudo que elas têm é a marca, Sim, porque é o que vai ter valor, né? É aquela o marca. Tem valor. gente que nem registra, né? Então, Pois é, é, cara. é tão É distante nessa. loucura, Tem gente que nem é. registra. Tem muito. E nem tá caro, né? Hoje você encontra Não, barato. porra, Tudo bem, aumentou agora há pouco tempo, mas ainda é barato. 1.500, 2.000, 3.000 É, registrar uma máquina é bobeira, né? Não é, fazer isso. Faz parte da abertura do negócio. é. Então, quando você entende que tudo é a marca, você não quer que essa marca seja, em algum momento, danificada ou perder valor por falta de qualidade. Então, você precisa dos processos para isso. Então, quando eu falei no início que, cara, falta clareza disso tudo que eu tô falando agora. Que ele precisa de um negócio valioso, que ele precisa do tal de equity, que a marca dele é o que ele tem de mais, né, precioso e que ele precisa fazer a coisa certa e não só trabalhar muito. Então, é mais ou menos esse o caminho. Se ele quiser crescer nos próximos 60 dias, o que é que ele precisa fazer? Olhar primeiro para lucrar mais. Tem algo primeiro ou não? Tu sei, tem os Tem, pilares. tem. Para crescer, né? Então, ele vai aumentar lucro, para reinvestir esse lucro e aumentar faturamento em Então, algum tu está dizendo momento. que o lucro vem antes, na tua ordem de prioridade, antes Sim, ou depois? sempre, Tá. sempre, sempre. É sempre. Existe aquela gordura saliente ali do CMV que precisa ser queimada o mais rápido possível, porque Tá. isso aí é combustível, né? Sim. Esse CMV baixo ou reduzido vai virar combustível de caixa, que vai fazer essa pessoa ter mais recursos, investir mais em marketing, fazer ampliações, o que ele quiser É. fazer. Primeiro, ele tem que reduzir esses problemas bobos. Que cada vez que mais passa os anos, é bobo. Vai ficando mais fácil, É. é tão claro o que Eu tem que ser digo que, feito. principalmente esse ano, eu tenho falado muito. Não é mais para amadores. Pelo Tá amor bom. de Deus. Tá bom. Já deu. Quando eu comecei em 2000, quando eu comecei do lado de cá de consultor, né, em 2019, praticamente só a gente falava de CMV e a EGG lá de São Paulo. Sei lá como é que é o nome. Então só a gente falava disso. E aí, depois da pandemia, bum, todo mundo fala e tal, e começou. Isso é sinal que o nível de consciência sobre o problema Aumentou. aumentou. Cara, Amigo, mas ainda tem claro. Esse muita Brasilzão é grande, gente, né? muita gente É isso. que não olha para isso, sabe? Não tem uma ficha técnica. Até porque tem que estar toda hora fazendo a manutenção. E o cara que ainda se envolve na operação, tá ali dentro da cozinha, tem que olhar a gestão, para É. ele parar, fazer uma ficha técnica, ele tem que terceirizar. Tem uma hora que ele tem que terceirizar a E se eu pessoa te de uma... falar que a gente nem mexe em ficha técnica em 3 meses? É, Porque sim, é importante, mas tem outros problemas que impactam o CMV que antes de mexer em ficha técnica você sim, já consegue de resolver. compra, Compras, de pessoas, estocagem, armazenagem, rendimento de proteínas, plano de produção. é, Nada disso precisa de ficha técnica, né? No não primeiro momento. posiciona nem nada, né? É. Então, óbvio que eu precisaria de ficha para um rendimento de proteína bruta para líquida, mas, cara, fazer esse rendimento ser melhor, você não precisa da ficha necessariamente. Isso é Pareto, por exemplo. Cara, eu não vou. Eu vou fazer ficha de quê? Daquilo que você mais vende. Daqueles produtos que correspondem pelo menos 50% do teu faturamento. Então, Que sempre tem o topo. exato, você precisa saber o que fazer. Fazer 10 fichas é besteira. É, Fazer 50 já é mais complicado, 100. é, Então, a gente indica que a pessoa vá fazendo as fichas mais importantes. E dentro das vendas, vários são produtos industrializados mesmo, que você nem tem ficha. Né? É o preço de sim, aquisição, que já é o CMV. Então é isso. Agora sim, primeiro ponto, quero crescer. Pente fino nos números.
Fazer o exame de sangue, né? Que é botar a DRE para Isso funcionar. seria, que é até a próxima pergunta, nem todo crescimento é saudável, né? Mas É, como crescer define, como define o jeito certo de crescer? Aí seria isso aí que você vai falar. eu acho que, cara, certo talvez seja. Certo é uma palavra muito forte, o possível, né? É, Porque o certo é um teórico muito, muito dos livros, né? Mas o que é da vida real? Primeiro, quero crescer, né? Vou dar um passo a passo aqui, lembrando da nossa já metodologia. os preparem para o corte, viu? Quero crescer. Então, eu vou primeiro examinar meus números. Eu vou saber exatamente qual é o meu lucro, qual é o meu saldo de caixa, qual é o meu CMV, quanto eu gasto com pessoas, quanto eu gasto com a minha infraestrutura, com aluguel, quais os percentuais disso, né, no meu resultado. E vou definir qual é o meu CMV teórico, ou seja, quanto deveria ter sido meu CMV se toda a minha ficha técnica, todas as minhas fichas fossem seguidas. Identifiquei uma lacuna entre CMV real e teórico, que é um monte de desperdício. Então, legal, achei um pote de dinheiro. Então, a média do mercado são 8 pontos percentuais. Então, se o cara fatura 100 mil, já é 8 mil reais que ele joga fora, o mercado joga fora de uma maneira média. Então, achei o primeiro pote de ouro aqui. Foco em, aí fiz o exame de sangue, aí identifiquei esses problemas e vou criar um orçamento para 12 meses. Se não tem meta, não tem gestão. Então, um orçamento projetado com os problemas resolvidos no papel já é o meu norte. Tá. É aí que eu vou chegar. Quando eu tenho esse norte do que eu quero fazer, eu consigo envolver todo mundo nisso. Então, cozinha tem meta de CMV, salão tem meta de ticket médio, Que é isso que o método faz. isso que o método faz. Então, envolve as pessoas no jogo, em um jogo, né? Eu tô tentando alcançar algo, não tô só trabalhando todo dia. Então, meu Sim. jogo aqui garçom não é só atender o cliente, eu quero bater a meta de ticket médio. Eu quero vender muito desse produto aqui que a gente definiu como importante. Lá na cozinha eu tenho que produzir seguindo, né, o plano que foi acordado. O estoquista, caso tenha, ele tem que fazer o recebimento de maneira certa, tem que armazenar de maneira correta, transferir para a cozinha as mercadorias seguindo a lógica que foi criada. As compras devem ser feitas através de um ponto de reposição. Então você cria essa lógica e todo mundo tem ali o seu a fazer. Geralmente, quando você cria esse orçamento e envolve a equipe num processo, turma, quero crescer, vamos crescer, tá aqui nossa meta de crescimento para o ano, e esse é o resultado que a gente precisa alcançar. Então, esse é o primeiro passo. E depois é bater nas alavancas de lucro. Reduzir CMV, aumentar o ticket médio e vender produtos de melhor margem. Essas três alavancas, quando pressionadas, elas vão gerar o resultado ali mínimo de 15% de lucro e você Sim. vai aumentando com o passar do tempo. E depois, para crescer, o primeiro passo é querer crescer. E esse querer crescer tem que ser, na nossa visão, podia até anteceder esse passo que eu acabei de dar, que é definir uma visão de crescimento. Então eu vou olhar para 5 anos e vou pensar, tá, o que eu quero ser quando eu crescer daqui a 5 anos? E os 5 anos é porque, poxa, mais do que 5 anos já vira futurologia, menos eu não consigo sonhar. Então Sim. 5 é um bom prazo. Eu quero ter mais 5 lojas próprias. Legal, temos um plano, né? E essas lojas próprias vão trazer ali um faturamento de 600 mil. Hoje em dia, meu faturamento é de 80, sei lá. Tem um crescimento aí grande. Então, legal, cara. Desses 5 anos, eu vou, no próximo ano, montar a segunda loja. Daqui a 3 anos, montar mais três. Então, criou-se ali um plano estratégico rápido mesmo, tá? Então, essa visão de crescimento, ela faz com que a equipe se envolva também nisso, porque quando você cresce a esse ponto, você cria novos cargos. São fictícios ainda, né? São virtuais esses cargos, porque não existem ainda. Mas com várias lojas, eu vou ter que ter um coordenador de supervisor de compras, eu vou ter que ter, provavelmente, a, um chefe executivo já ali Sim. trabalhando. Então, vão pelo menos mais 4 gerentes, pelo menos mais 4 chefes de cozinha. Aí vai suar captando essa Aí, galera do aí, mercado, aí né? essa loja um vai gerar um monte de É. novas lideranças. Então, tem muita. Tá todo mundo reclamando de pessoas, mas, cara, que jogo ruim que você tá apresentando para seus funcionários. Um jogo de É. que nem você sabe que tá jogando. Porque quando você direciona, né, até é bíblico, né, que o povo perece por não conhecer, né, por falta de conhecimento. Então, se você deixa o conhecimento claro, né, a promessa é clara, É o a caminho, galera né? já tem visão, É né? Tem isso. outras traduções que falam, né, por falta de visão. Então, É o povo isso. perece por falta de visão. Então, se ele não consegue enxergar nem ele não passa para a equipe não compra a briga junto com ele, É né? isso. A gente precisa equilibrar em nós e na equipe a razão e a emoção. A razão é o dia a dia. A razão é o que eu tô fazendo ali no dia a dia, cara. Eu tô ali tendo que trabalhar, vou pegar o ônibus, vou lá pegar o Uber e chego lá, trabalho, passo o dia inteiro, tento bater aquela meta, vou pegar meu salário e tal. É a minha razão do dia. Mas qual é a minha emoção? Cara, eu tô aqui fazendo esse presente acontecer
Porque eu tô acreditando que É, a Joyce aqui como empresária vai fazer esse crescimento mesmo acontecer e eu vou ser a próxima gerente. sim, E aí eu não tô jogando fora meu tempo e vale a pena eu ficar aqui performando, porque eu vou sim. ter minha chance de crescer. Tem gente que acha piegas falar disso, acha que é utopia, mas, cara, não existe outro caminho. É, Me apresente um caminho diferente de reter e atrair talentos e eu vou ficar calado. Mas enquanto não houver, pra é, gente é esse, né? é. É o caminho Tanta conhecido. gente faz tão bem feito, né? Exato. Tem tanta gente faz bem feito, é possível. Claro que é. É O possível. mercado gastronômico, ele sofre uma inversão de valores ali. Ele acha que não é uma empresa como outras, né? Ele acha Sim. que não precisa de algumas práticas de gestão, ele não se Vai entende do às jeito que vezes, vai do dá, jeito que trata dá. de qualquer jeito. Tem Isso, muito isso não é também. isso? Então, um salão de beleza faturando R$ 80.000 tem um estoquista. Um É, restaurante fatura 500 mil, não tem, muitas não vezes. tem. Né? Então, um filtro, né? Que as pessoas enxergam o negócio de maneira diferente. Então, para crescer, primeiro querer crescer. Eu sou o cara do resumo, eu fico resumindo tudo que eu falo. Sim, Primeiro isso querer, é bom, isso é bom. primeiro querer crescer. Então, uma visão clara para atrair e reter talentos, fazer um bom plano de carreira para a equipe. É definir de trás para frente, os 5 anos para o ano vigente, esses objetivos estratégicos. Criar o orçamento anual, identificando o que tem de problema, e definindo metas mês a mês de como superar isso. Basicamente, apertando, né? Pressionando as alavancas de lucro, bate na mesa. Pressionando as alavancas de lucro, que são CMV baixo, né? CMV, indicador CMV, CMV teórico e ticket médio. Acompanhar e garantir que isso seja cumprido, né? Porque às vezes também a pessoa vai lá, se prepara, vou me planejar, como acontece com muita gente, então vamos planejar esse ano, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Na vida real você faz um monte de plano, né? É, Mas aí você não acompanha, você não adianta uma meta sem ela ter acompanhamento, sem atingir, celebrar os momentos que tem que ser conquista, né? celebrado de conquista, né? De meta batida, celebrar junto com a equipe. É, Tem que viver esses indicadores. Vamos lá. Eu vou fazer diagnóstico. Eu já fiz mais de 3 mil diagnósticos eu sozinho. A Gás, mais de 5 mil na nossa carreira. Então, que é realmente olhar para os números do cara e tal. E eu pergunto, cara, e aí, quais são os indicadores que você acompanha na prática? Qual é o teu CMV? Aí ele, último mês que eu vi é 30 e sei lá o quantos. Eu falei, cara, você não vive esse indicador. Ticket médio, qual é? Ixi, eu dou uma olhada no sistema. Então você não sabe de não sabe, cabeça? é. Você não vive esse indicador. Então, são indicadores do dia a dia, né? É. Esses, o lucro é mensal mesmo. Mas o CMV, ticket médio e CMV teórico são indicadores diários. Você consegue acompanhar no dia a dia. E ao fazer isso, você está colocando energia naquilo, né? O que você foca, você expande mesmo, você É melhora mesmo. verdade, é. Então, uma vez que isso se tornou pauta do seu dia, né, do seu plano, isso tem que estar. Isso gera lucro e vai ser o que vai te impulsionar para o que você quer é viver isso no dia a dia. E é como você falou, serve pra tudo. Serve para tudo. É isso. A nossa cabeça, tava até lendo esse negócio. A gente não consegue racionalizar a maioria dos estímulos que a gente recebe da vida, né? Que a gente está aqui recebendo. Então, a nossa cabeça, para não explodir, né? Basicamente, ela prioriza, né? Foca Sim. no que faz sentido. Tanto é que quando você está buscando um carro X, você só vê aquele Ver carro aquele X. carro, é. E isso serve para tudo, né? Você tá fissurado na roupa roxa, só vê gente de roupa roxa. Então, a sua cabeça priorizou olhar para aquilo. No restaurante é a mesma coisa. O que você vai priorizar olhar? Acho que é isso, né? A nossa busca no método é não esperar que o dono seja um super-herói e que ele tem que ver tudo isso sozinho, mas ele tem que ver isso de maneira gerencial, mas a sua equipe tem que viver isso. Então, Sim. dentro de um cronograma de um restaurante, tem várias pessoas-chave ali que tem que. São eles que executam na prática o indicador, atividades que vão impactar indicador de CMV, ticket médio, entre outros. Então, é fazer a equipe também jogar o jogo. Muito bom. Esse é o É ponto. uma aula, viu? Uma aula aqui. Depois eu vou assistir o podcast todo de novo com um caderninho assim na mão. Amigo, 2026. Copa, eleição, muito movimento. O que é que tu imagina aí na tua cabeça para esse cenário aí da galera? Cara, eu. Cada ano que passa, o meio externo sempre vai apresentar desafios e oportunidades, né? Obviamente é um ano bem puxado no sentido, acho que é positivo, né? Quanto mais intervenções, Eu acho que sim. Eu tô com essa olhando para a visão. demanda do entretenimento, né? É, Mas olhando para a vida de um empresário, todo ano que vem, que chega, a gente tem desafios e oportunidades. A minha visão sobre os anos que passam é sempre tentando olhar menos para o meio externo e olhar mais para o meio interno. De que maneira eu vou me adaptar ao que vai aparecer? surfar a onda, né? De que maneira eu vou Adaptar. me adaptar rápido, certo?
Mas olhando para dentro, né? Tem muita gente que fica olhando muito para fora. Sim, do ponto de vista de entretenimento, eu vejo que pode ser que tenhamos bastante oportunidade de vender mais. Aqui na nossa região foi um bom ano, foi um bom final de ano. Sim, Né? A gente ouviu foi muito bom. dos empresários aqui, regiões turísticas, foi bem legal. Foi muito bom. E esse ano, aparentemente, ele vai vir com bastante oportunidade para entretenimento. Mas, do ponto de vista de negócios e de proteção do próprio negócio, esse é o último ano, na minha visão, para a pessoa se adaptar rápido, amadurecer rápido a sua gestão. Porque a nossa reforma tributária, ela vai, e mais uma vez falando dela, ela vai vem escalonando, né? O rigor dela. Sim. Então, 2027 vai ser mais puxado. Então, essa adequação tem que ser logo, né? Eu não entendo que a gente vai ter o benefício de ter um robô que vai fazer, né, para reduzir custos com pessoas. Não tá no Sim. jogo ainda, apesar de ser assustador esse É o movimento, avanço. esse avanço. Então, o nosso ramo ele talvez seja mais protegido porque é de contato humano, né? Sobretudo quem é salão. É. Então, é um ano, na minha visão, para olhar para dentro. Eu sempre falo isso em todas as tendências do próximo ano. Sempre. Olhar para dentro, reduzir ineficiências, aumentar seu nível de maturidade o mais rápido possível, para você poder se desviar dos obstáculos e aproveitar as oportunidades. Então, mas é o último ano de você conseguir conquistar de fato essa maturidade de gestão. Fora o amadorismo, né? Já Fora, mas deu. não Já dá. deu. O mercado está expurgando, né? Então, a conjuntura o contexto do mercado, ele naturalmente, organicamente, vai expurgando quem não se profissionaliza. Então, Eu vejo também muito incentivo de muita ferramenta, muita solução, muita IA, muita coisa, e às vezes a galera se perde. Eu já me vi perdida. Esse ano é um ano que eu tô enxugando muita coisa. Você começa a ver assim, um monte de soluções, aí você, não, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Aí chega uma hora que você tá assim, contaminado com tanta coisa também. Eu acho que escolher as escolhas certas, eu acho que é um ano também de escolher bem, né? é a tal da obesidade de tudo, né? De informação. É, Mas isso só foi foi uma virtualização do que acontece já na vida real, né? é, Porque existem vários tipos de donos de restaurante. Né? A gente tem aquele que é o comprador de equipamento. Tem gente que tem forno combinado e nem sabe ligar. Tem gente que tem equipamento e tem gente que compra o livro e acha que leu. Não, então assim, então não é ferramenta é onde você vai otimizar um processo que já existe. Comprar ferramenta achando que ela vem com processo, não vai adiantar. não vai adiantar. A Gás tenta fazer isso. A gente vende a ferramenta com processo embutido. Sim, Porque eu instalo a ferramenta com um processo que tem lógica. Mas a maioria, a gente não achou outra no mercado que tenha isso. tem uma trilha, Que tem uma né? trilha, né? Mas a maioria das ferramentas são maneiras de otimizar um processo, mas eles não ensinam a fazer esse processo. Eles não Sim, instalam o processo. Então, ter cuidado, né, com o que você vai comprar para não gastar dinheiro à toa. E lembrar que antes da ferramenta vem um processo. Então, você primeiro. Por isso que o método é muito aplicável. Cara, eu vou fazer minha gestão de compras aonde? Cara, começa no Excel mesmo. Começa, né? Cria esse hábito. Faça com que as pessoas comecem a executar, no mínimo, numa amostragem pequena e depois amplia isso. sim, E chega a um ponto que fica inviável a planilha e vai para uma ferramenta uma otimizada. ferramenta. É. Então, eu Que acho até que lá ele já tem crescido, já tá vendo lucro, já tá com minha outras. visão de ferramenta é essa. Primeiro, foca em ter o processo acontecendo, seja de como você puder fazer esse processo. E o nosso método, nosso método, mas qualquer modelo de gestão para restaurante, você consegue fazer quase tudo, inclusive no papel e na caneta. Não é Sim. inteligente, mas você consegue. Você consegue fazer uma DRS, você consegue fazer uma contagem, tudo. Como mais uma vez, só não é inteligente, mas você É, consegue nem fica fazer. fácil depois. Nem fica fácil, mas dá, né? Porque É, dá gestão pra tem que fazer. ser uma linha reta. É. Então lembra de se preocupar com o processo antes e depois você otimiza esse processo na ferramenta. Comprar a ferramenta de compra, né? Adquirir uma ferramenta de compras sem ter o processo de compras. Você vai otimizar o caos. Você vai digitalizar o erro. Vai Isso é escalar o erro. excelente, é verdade. Né? Então tem essa questão. Não adianta se não tiver o processo. Então fica a dica aí, né? Não tem o processo, não adianta adquirir a ferramenta. Vai digitalizar o que está errado. Organiza primeiro. Tem alguma coisa que eu poderia ter, você queria que eu tivesse perguntado, mas que eu não perguntei, que você queria falar? Qualquer coisa, aleatório, de posicionamento de mercado, quais são os planos para o Vitor em 2026, que eu já sei que vai aparecer Vou, mais. vou. Não, na verdade, essa pergunta foi a única que eu estou sem resposta. Porque, Ah, porque de eu fato sempre não. pego, viu? Porque de fato, cara, talvez sim, vou aparecer mais, porque os bons têm que aparecer, cara. Não é que eu sou
o Vitor iluminado, nem um pouco. Não é essa a questão, né? É que as pessoas que têm consciência, clareza e convicção que estão de um caminho que realmente transforma, precisa aparecer. É. Porque para educar mesmo. É uma questão de É responsabilidade sua responsabilidade. para impactar a vida das pessoas. Eu tenho uma ligação muito emocional com o mercado gastronômico. Muito assim. Tanto é que toda vez que eu fico meio emocionado. Porque minha vida foi muito dilacerada. Muito assim. Foi. Emocionalmente eu saí aos cacos, né? Da minha jornada como dono de restaurante. E eu entendi que eu aprendi, né? Um conhecimento que transforma mesmo. E eu sempre falei, cara, quem eu tocar, eu não vou deixar acontecer isso. Então, quem estiver próximo de mim, eu não vou deixar. E aí, por muito tempo eu me comuniquei muito e por conta da Gás, de ter que criar os processos internos e passar pela jornada, eu não consegui mais fazer. Mas agora eu tenho que voltar porque a gente continua sendo, pelo menos o método continua sendo, na minha visão, de fato uma ponte de transformação e executável, aplicável. E na Gás, né, o nosso conteúdo, a gente não é especialista em delivery, a gente, né, é especialista em gestão mesmo e pincela ali no delivery, mas não é o nosso jogo entrar a fundo. Então, na Gás, a educação é gratuita. Então, quem quiser aprender o método é de graça. Né? A Legal. gente, é só ir lá entrar. A gente tem, inclusive no meu Instagram, no Instagram da Gás, tem lá um caminho para você entrar no nosso mundo e aprender nosso método. Porque o que a gente faz é outra coisa. A gente vende hoje um sistema de gerenciamento de equipes com um método embutido que, quando a equipe executa aquelas atividades, a gente trabalha para isso, o resultado aparece. Então, essa coordenação desse trabalho dentro do nosso sistema operacional faz com que o resultado aconteça. Então, não venda educação. Então, assim, acho que é isso. Assim, Muito bom. os bons precisam falar. Eu escutei isso de um cara lá em São Paulo. Os ruins, né, tanto de índole ou de conhecimento, de técnica, eles são muitos, né? E os bons, eles têm que É fazer verdade. força, né? Então, é isso. Acho que é isso. O Muito ponto bom. mais emocional aqui do nosso... Muito bom. Muito bom. Quero te agradecer pela disponibilidade, pelo Show. tempo, pelo carinho. Eu creio que é um ano que a gente vai fazer muita coisa junto. Vai começar aí em abril, já vai ter evento massa, Vai. você no palco lá com a Que gente. legal. E eu acredito que é isso, é sobre a gente se unir, fortalecer. O Nordeste precisa, a gente precisa transbordar na vida dessa galera, precisa Isso aí. juntar aqui todo mundo. E aqui é um canal para isso, né? O InfoCast é algo que eu tenho até que me empenhar mais e divulgar mais, porque tem ouro nesses Sim. podcasts, conteúdo aqui gratuito. Mas eu quero te agradecer muito, tá? Um ano abençoado. Sei que você fez aniversário aí agora, Foi. parabéns. Deus te Obrigado. abençoe, te honre, te guie nos teus passos, a família toda aí, para que a gente consiga alcançar novos voos cada vez Show, mais. Joyce. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso ter essa conversa contigo. Sempre que precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição. Obrigada, Valeu. obrigada. Você que não segue ainda, que não está inscrito ainda no canal, já clica aqui, se inscreve, que toda vida a gente tem muito conteúdo legal, vai trazer muita coisa para vocês. E é isso, pessoal. Fiquem aí. Até o próximo podcast. Beijo grande. Tchau, tchau.